Bom dia, turma. Aqui quem fala é o professor Antônio. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de história. Perdão, que história, meu Deus do céu, sociologia. A mente tá muito doida. Mas enfim, bora lá. A gente vai falar um pouco, dando continuidade aos nossos estudos sobre Karl Marx. A gente vai dar continuidade aos nossos estudos dos conceitos fundamentais de Marx. Esse vai ser o nosso último conteúdo relacionado a Marx. E no próximo conteúdo, né, depois do feriado, a gente vai entrar já com Max Weber. A gente vai falar de dois conceitos importantes, que é a infraestrutura e superestrutura. Ao contrário do que muita gente pesquisou aí, não está relacionado à engenharia. Embora, né, esses conceitos sejam apropriados da engenharia, não é com a configuração dessa área que Marx define eles. Né? Quando observamos a história, né, observamos uma série de mudanças nas leis e na forma de pensar no governo e nos diferentes costumes dos povos. Né? Diante desse fato, várias disciplinas das ciências humanas elas tentam entender por que ocorrem ou não mudanças no modo de pensar em uma sociedade. E buscam também procurar que causas levam, por exemplo, à adoção da ideia de que o homem e a mulher têm direitos iguais. Né? Isso vamos estudar futuramente na Revolução Francesa. Ou ainda o que fez com que a religião e a moral passassem a condenar a escravidão. Ou seja, por que essas transformações acontecem? Né, o conceito de infraestrutura e superestrutura utilizado por Karl Marx fazem parte de sua resposta para esses problemas. Vamos então conhecer, né, em mais detalhes o significado desses conceitos, como se relacionam e como respondem aos problemas das mudanças sociais. Como eu havia abordado, o objetivo da sociedade, da sociologia, é abordar as mudanças na sociedade. Né? Primeiramente, o que é infraestrutura? Né? Infraestrutura é um conceito da arquitetura significa a base de uma construção. Sendo assim, Marx está fazendo uma comparação entre a sociedade e um edifício ao utilizar esse conceito. Né? Então, primeiramente, a gente tem que fazer essa diferença. Né? A definição de infraestrutura, da arquitetura, da engenharia, para essa definição de Marx. Então, Marx vai fazer uma reapropriação do conceito e uma ressignificação desse conceito tal para a utilização na sociologia. Para o filósofo, a base de uma sociedade é a estrutura econômica, embora existam divergências nessa questão. Então, tem muita gente que ressalta muito essa questão economicista do Marx. Isso varia dependendo da obra dele. Mas, enfim, então, segundo o Marx, a base da estrutura seria a economia. A economia geraria a estrutura. A economia seria a questão material, né? No qual apoia todo. Então, todo ser humano tem necessidade básica, né? Ou seja, de alimentar, de se abrigar, a necessidade de se alimentar e tal. Cada sociedade ela encontra formas diferentes de suprir ou de satisfazer essas necessidades básicas. Então, alguns caçam, outros pescam, né? Cultivam alimentos e aqueles mais sofisticados, né? Meu Deus, sofisticados, baseados na produção industrial e de alta tecnologia, ou seja, cada um possui, portanto, uma infraestrutura econômica. Seria uma base, né? Segundo Marx, a infraestrutura de uma sociedade é composta de dois elementos, a força produtiva e as relações de produção. São dois elementos muito importantes também. Então, as forças produtivas é tudo aquilo que promove o homem sobre a natureza para satisfazer suas necessidades. Sendo assim, a tecnologia, a educação, a ciência são elementos das forças produtivas. Né? É possível observar a força produtiva na sociedade humana aumentou ao longo da história. No século XV, por exemplo, em torno de 80% das pessoas em países da Europa trabalhavam com a agricultura. Graças à criação de várias tecnologias, né? Então hoje esse número caiu para cerca de 3%. Apesar disso, a quantidade de alimentos produzidos é maior. Então, você tem. É o sono, desculpa.
Quanto maior a força produtiva, menos o trabalho humano é necessário para produzir a mesma quantidade de bens e serviços. O que é relação de produção? Bom, as relações de produção, por outro lado, são definidas pelos direitos de propriedade. O feudalismo, a escravidão, o capitalismo, o socialismo, todas essas formações econômicas estabeleceram diferentes relações de produção. Relações que são estabelecidas nesse momento de produção. Então, o que? Relações na fábrica, relações em vários outros locais. Então, duas coisas diferenciam as relações de produção nesse sistema. São os produtores, né? São parciais ou totalmente donos de sua produção da força de trabalho. Vamos lá. Nessa produção, né, você tem relações entre os vários sujeitos que produzem determinados produtos. Por exemplo, você tem uma fábrica. Nessa fábrica você tem vários sujeitos que interagem para a produção de um determinado produto. Vamos pegar uma fábrica de carro, por exemplo. Né? Nessa fábrica, né, se os produtores são parciais, ou seja, quem produz o carro, né, aquele trabalhador, ele é dono parcial ou totalmente da sua produção? Ele é dono do que ele produz? Geralmente não. Né? Ele não é dono daquele carro que ele produz. Então, quem é o dono dos meios de produção de coisas como terra e máquinas? Né? Meio de produção você pode pensar a própria fábrica em si. Então, quem é dono do local, a fábrica, os equipamentos, da matéria-prima? É o trabalhador, é o dono da empresa e tal. Então, esses são outros elementos que faz parte dessas relações de produção. Na escravidão, por exemplo, os produtos não são donos de. Meu Deus do céu, peraí. Os produtores não são donos de sua força de trabalho, ou seja, eles não mandam nem na sua força de trabalho, eles não mandam que horas vão trabalhar, nem quando vão parar. Então eles não têm uma autonomia em si. Na pessoa que ele mandar, ele tem que trabalhar, senão ele apanha ou então é até morto. Então essa é outros meios de produção são proprietários de indivíduos. No socialismo, por exemplo, né, por outro lado, os produtos são donos, né, os produtores são donos de sua força de trabalho, sabe? E coletivamente das máquinas, terras e todos em que um meio de produção. Tais sociedades têm, portanto, diferentes relações de produção. Aqui ele dá o exemplo da sociedade socialista. Nessa sociedade socialista, você tem uma diferença nessas relações de produção. Se, por exemplo, na sociedade capitalista, o produtor ele não é dono do produto, né? Então, o trabalhador ele não é dono do produto que ele produz, não é dono do carro que ele produz. Na sociedade socialista, você tem uma inversão, né? Então, os produtores são donos de sua força de trabalho e coletivamente também dos meios de produção. Então, coletivamente, todo mundo é dono da fábrica, todo mundo é dono dos meios de produção e você também é dono da sua própria força de trabalho, onde é que você vai investir seu tempo. A gente pode fazer uma comparação entre esses dois elementos, né? As relações de produção na sociedade capitalista e as relações de produção na sociedade socialista. Aí tem a superestrutura e a sua relação com a estrutura. Bom, nem só de comida vivem os seres humanos. A sociedade também precisa de política, polícia, exército, direito, moral, religião. Tudo isso é chamado de superestrutura. A superestrutura tem pelo menos três características. A gente pode pensar essa divisão entre infraestrutura e superestrutura parte daquela divisão um pouco idealista do que é material e o que é imaterial. Né? A infraestrutura seria o material, né? Então seriam as coisas materiais, e a infraestrutura seriam no campo das ideias, ou seja, seriam as ideias, os pensamentos, as normas, os costumes. Então você teria, né? Na infraestrutura, seria a parte material da sociedade. Então, Karl Marx ele preza muito pela questão econômica. E aí vem a superestrutura, que é mais a questão da questão imaterial, das ideias, das ideologias, dos conjuntos de pensamento e tal. Então, tem aqui as três